História do Aeroporto de Congonhas. São Paulo. O aeroporto foi inicialmente planejado em 1919, mas não foi inaugurado até 12 de abril de 1936. O local ficava fora da área urbana construída na época e foi escolhido porque tinha ventos favoráveis e ficava em uma colina alta, com pouca vegetação. O aeroporto foi inaugurado com uma pista de terra de 300 metros, 984 pés. No início era o aeroporto privado da VASP, construído como alternativa ao Campo de Marte que, já naquela época, apresentava dificuldades operacionais. A VASP iniciou os serviços para o Rio de Janeiro em 5 de agosto de 1936, anunciando 2 viagens diárias de ida e volta de 90 minutos de voo em cada sentido, iniciando uma rota que acabaria se tornando um dos mais movimentados do mundo. Em 1957, o aeroporto era o terceiro mais movimentado do mundo para a carga aérea. Durante a década de 1950, Congonhas atendeu a todos os voos internacionais de para São Paulo, pois suas pistas podiam acomodar os Lockheed Constellations, Douglas DC-6S e Douglas DC-7S em uso na época. Como os primeiros jatos como o Convair 880, o Convair 990 Coronado, o Boeing 707 e o Douglas DC-8 foram comprados pelas companhias aéreas, todas as viagens de longa distância foram transferidas para o aeroporto de Viracopos, e as companhias aéreas europeias deixaram Congonhas para sempre. Em 21 de maio de 1959, um acordo formal entre Varig, Cruzeiro do Sul e VASP criou o serviço de transporte para o Rio de Janeiro que tornou o aeroporto famoso, sendo o primeiro do gênero no mundo. O serviço chamava-se Airbridge, português, de ponte aérea, inspirado no Berlin Airlift. Seu primeiro voo foi operado em 6 de julho de 1959. Operava entre os aeroportos do Rio de Janeiro, Santos Dumont e Congonhas e contava com saídas regulares, geralmente a cada meia hora, balcão comum de check-in e passagens e trâmites simplificados. 8. O serviço foi um sucesso instantâneo. A Sadia, mais tarde conhecida como Transbrasil, ingressou na parceria em 1968. Em 1999 o serviço foi descontinuado, pois o momento econômico mais competitivo fez com que as companhias aéreas decidissem operar seus serviços de forma independente naquela rota. Até 1985, Congonhas era o principal aeroporto de São Paulo operando voos domésticos, além de serviço internacional para países vizinhos como Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Peru e Bolívia. Devido às pistas curtas de Congonhas, incapazes de acomodar a maioria dos jatos de longa distância, os voos intercontinentais exigiam troca de aviões no Rio de Janeiro Galeão ou eram operados no aeroporto de Viracopos. Porém, a localização distante de Viracopos, em Campinas, a 97 quilômetros, 60 milhas, do centro de São Paulo, tornou essa escolha inconveniente tanto para os passageiros quanto para as companhias aéreas, então uma conexão no Rio era geralmente preferida. Desde a inauguração do aeroporto de Guarulhos, em 1985, voos internacionais deixaram de operar a partir de Congonhas e as operações domésticas sofreram restrições. Congonhas continua sendo importante para a cidade para voos regionais e domésticos de curta distância. Dada a concentração da economia brasileira na região Centro-Sul, onde fica São Paulo, esses voos representam a maior parte do tráfego aéreo doméstico do país. Portanto, mesmo após a inauguração do Aeroporto Internacional de Guarulhos, Congonhas continuou enfrentando problemas de congestionamento, tanto no número de passageiros quanto no número de voos operados. Ainda a comodidade de sua curta distância do centro da cidade e dos principais centros comerciais de Paulista, Faria Lima e as avenidas Luiz Carlos Berrini ainda fazem de Congonhas a preferida dos passageiros, principalmente os que viajam a negócios. A administradora do aeroporto, Infraero, iniciou em 2003 um amplo plano de reforma do complexo aeroportuário. Em 15 de agosto de 2004, foi concluída a reforma dos saguões de embarque e desembarque com a instalação de 12 jetways. Em dezembro de 2005, foi inaugurado um novo estacionamento.
As pistas foram repavimentadas entre fevereiro e setembro de 2007. O comprimento das pistas não foi ampliado por causa do rápido crescimento de São Paulo, que envolveu completamente o aeroporto. O aeroporto tem sofrido com pistas escorregadias e vários acidentes em que o acúmulo de água foi um fator significativo, sendo o mais notável o que envolveu o voo TAM Linhas Aéreas 3054 em 17 de julho de 2007, que embora a pista principal tivesse sido repavimentada em junho de 2007, sua novos sulcos de drenagem de águas pluviais só foram concluídos em setembro de 2007. Em consequência deste acidente e do subsequente clamor público por melhor desempenho de segurança e redução de ruído, as operações do aeroporto foram significativamente alteradas, por meio de restrições no número de slots de pouso, distâncias de voo e horários de funcionamento, atualmente das 6 horas às 22 horas e 30 minutos. Além disso, o peso bruto máximo permitido das aeronaves foi reduzido. As maiores aeronaves que operam hoje em Congonhas são o Airbus A320 e o Boeing 737-800. No entanto, no passado o aeroporto operava com DC-8 VASP Cargo, aeronaves Videbode Airbus A300, das extintas companhias aéreas Cruzeiro do Sul, Varig, VASP e Boeing 767-210 da também extinta Trans Brasil. Em 2008 Congonhas perdeu sua categoria internacional. Em 31 de agosto de 2009, a Infraero divulgou um plano de investimentos de 164,7 milhões de reais, 86,8 milhões de dólares, 60,8 milhões de euros, para a modernização do aeroporto de Congonhas com foco nos preparativos para a Copa do Mundo da FIFA 2014, realizada no Brasil, sendo São Paulo uma das cidades sede. O investimento envolveu uma nova torre de controle, reforma do pátio, conclusão da reforma da parte sul do terminal de passageiros e reforma da parte norte do terminal de passageiros. Anteriormente operado pela Infraero, em 18 de agosto de 2022 o consórcio ANA conquistou a concessão de 30 anos para operar o aeroporto.